Bom, vamos falar. Vamos falar sobre a visão espírita ou explicação espírita do sonambulismo. Vamos dividir o tema pelo viés da medicina e depois pelo ângulo do espiritismo. Existe uma matéria escrita pelo Dr. Drauzio Varela, muito interessante, intitulada O Sonambulismo. Para a medicina, o sonambulismo é um distúrbio, ou seja, é um transtorno, né? É algo que prejudica o ser humano na visão da medicina. Por quê? Porque ele causa alguns embaraços. Como que se faz o diagnóstico do sonambúlico? Através dele mesmo e de seus familiares. E o que é um sonambúlico para a medicina? Sonambúlico para a medicina é um indivíduo que, geralmente com os olhos abertos, mas vendo nada assim, deambulando pela casa, pode tomar refeição, pode inclusive se machucar com facas e outros talheres, pode cair da escada, pode, enfim, sofrer variáveis situações, porque ele está desligado da sua conexão do sistema nervoso central. Ele está, digamos assim, como se fosse um robô. Isso que intriga a medicina. Diagnosticar, ela diagnostica. Mas a causa, ou a etiologia, como se diz em medicina, desse fenômeno, desse distúrbio, não se tem. Então, a medicina fica muito intrigada, porque às vezes o sonambúlico tem reações superiores às que ele tem em suas condições normais. Eu não vou falar nisso agora, porque eu vou dizer quando estivermos falando na angulação espírita. Mas o que é que para a ciência material leva ao sonambulismo? Estresse. Ausência de constância no ato de dormir. Uso de álcool ou outras substâncias tóxicas. Geralmente isso produz estado sonambúlico. Ansiedade desmedida também pode produzir um estado de sonambulismo. Mas o sonambúlico às vezes pode ser um sujeito bem tranquilo. Ele fica à noite falando sozinho. Costumam brincar que se encostar em alguma parte do sonambúlico, isso é lenda, tá? Que o sonambúlico contaria toda a sua vida, os seus casos, etc. Isso é lenda. Tá? Há uma outra lenda de que se você assustasse o sonambúlico enquanto ele está no estado de sonambulismo, ele se curaria do sonambulismo, né? Isso também não é verdade. Existem outros que dizem que se você não pode acordar o sonambúlico, porque bruscamente ele poderia sofrer graves danos no seu sistema nervoso central. Também não é verídico. Isso são todas hipóteses supersticiosas, superstição pura. Mas há um certo tratamento médico, psicológico para o sonambúlico? Sim, sim. Se é uma ansiedade, como nós falamos, tudo aquilo que for um tratamento ansiolítico, benzodiazepínicos, por exemplo, os alprazolam da vida, etc., etc., ajudaria a conter o sonambulismo, porque, na verdade, baixaria a ansiedade. E também certos antidepressivos, se fosse também com esse conteúdo de diminuir a ansiedade. Nós sabemos que existem antidepressivos que contêm essa propriedade de baixar a ansiedade. Existem também técnicas como a respiração, que funciona muito bem, né? A meditação, que ajuda a relaxar,
relaxando, o sonambulismo deixa de ocorrer. Porque o sonambulismo é muito comum na infância, porque o cérebro ainda está em maturação. Geralmente até os 12 anos ele é mais comum, depois ele desaparece. Mas ficam alguns adultos com sonambulismo e alguns senis, algumas pessoas idosas também sonambúlicas. Então, é uma regra, como toda regra, com exceção. Isso também intriga muito a medicina. Por que antes de maturar o cérebro, o indivíduo tinha sonambulismo, depois ele maturou e para uns acabou e para outros não acabou? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela inventa umas histórias interessantes. Ela é sonambúlica, quando ela está em estágio sonambúlico, ela dá nome para coisas interessantes, para os móveis da casa, ela conta umas histórias assim interessantes da pipoquinha que é mais formosa, uma pipoquinha paniquete, vamos dizer assim, e dá nome a pipoquinha, conta os relacionamentos da pipoquinha. Enfim, é um fato muito interessante de se ver. E o sonambúlico lembra no dia seguinte? Regra não. Regra, ele não lembra nada. Tá? Ele está desligado, como eu falei, do sistema cognitivo. Opera nele mais a parte motora. Quase nulo é o seu aspecto cognitivo. Esse é o viés material do sonâmbulo. Mas o sonâmbulo foi estudado por Kardec nas questões 172, 173, 174 de O Livro dos Médiuns. E o Kardec viu que o sonâmbulo pode falar coisas dele mesmo, por si só, e existia uma situação em que uma pessoa tinha conhecimento de um sonâmbulo que era assim de inteligência apequenada, de cultura ínfima, mas quando ele estava nesse estado sonambúlico, ele era capaz de diagnosticar as doenças mais complexas que pode se imaginar. Que interessante. Isso me lembra também de Sócrates. Sócrates tinha um escravo, Sócrates, aí já é com a Roberta, que é uma hipnoterapeuta. Sócrates o hipnotizava e esse escravo, que também não tinha lá grande cultura, ficava extremamente culto, demonstrava-se extremamente culto. E esse sonambúlico que Kardec conta, já agora no item 173, ele diagnosticava as doenças. E um dia falaram para ele, antes ele diagnosticava, tratava, era uma coisa fantástica. Um dia ele diagnosticou e o pessoal falou para ele: ótimo, seu diagnóstico está perfeito, mas e o remédio? Eu não posso dar o remédio. Por quê? Meu anjo doutor não está aqui. Eu só dou remédio, só receito o remédio com o meu anjo doutor, é ele que me fala. Então, o que eu quero demonstrar no plano espiritual com isso? Que o sonambúlico pode ser alguém que está falando por si só, aí não está sendo médium sonambúlico, ou ele pode estar transmitindo a ideia de outro, de um espírito, aí será um sonambúlico médium. Aí ele precisa da ajuda de alguns. Então, o sonambúlico é explicável, como nós vimos. Por quê? Porque o seu estado é mais profundo do que o do desdobramento, é mais profundo do que o do sonho. Ele desaloja praticamente, como diz o Livro dos Médiuns, do seu equipamento corporal, no sentido da ida ao lado espiritual. Olha que interessante. Você vê alguém, esse alguém pode fazer uma coisa incrível, como diagnosticar, e pode ministrar o nome do remédio, se o seu bom ou anjo doutor estiver lá, ou pode só ficar consigo mesmo, e às vezes falando coisas muito além da sua capacidade. Por quê? Porque ele está praticamente vivendo a vida de um espírito. Ele está com a capacidade dilatada, ele estaria com a sua consciência, se pudermos usar essa expressão, expandida. Ele está
praticamente sem nenhuma ligação com a matéria. Praticamente, porque se ele tivesse sem nenhuma ligação com a matéria, ele teria morrido. Olha que interessante se pensar, né? A gente vê que o sonâmbulo pode ser alguém que dilata a sua experiência, aí porque ele fala coisas incríveis, às vezes até intuições, premonições, situação que depois realmente ocorrem, ou ele é um sonâmbulo mediúnico, né? um sonâmbulo médium, onde ele faz em razão de um espírito. Geralmente os sonâmbulos dizem isso. Eles dizem que estão vendo os espíritos, eles dizem o que o espírito está passando para eles. Então, o sonambulismo estudado no viés experimental, espírita, é muito mais interessante do que se olhá-lo como um distúrbio. Olhá-lo como um distúrbio, você vai dar um remédio, como eu falei, um benzodiazepínico ou um antidepressivo, e você acaba com aquele ato do sonâmbulo, porque você é como se uma panela que estivesse fervente e você colocasse uma tampa. Ele não produz mais aqueles efeitos. Curou? Não, não curou. Você simplesmente mascarou. Deixou, às vezes, que ele pudesse produzir coisas muito boas para si, para a sua evolução e para outros. Então é muito importante a gente ter uma visão espírita do sonambulismo para não cair numa medicalização, às vezes, improfícua. Às vezes é muito mais cômodo para nós, né, que o sujeito não ande pela casa, por mais que ele fale tudo de interessante, né, bota ele para dormir e dá um sedativo para ele, e aí acabou, do que a gente trancar as portas, botar tela nas janelas, fazer algumas proteções reais e depois deixá-lo fluir, deixá-lo usar esse ato que ele está enveredando, seja como sonambúlico por si só, seja como sonambúlico mediúnico. Olha que coisa interessante. E a questão 425 do Livro dos Espíritos também fala que o sonambulismo vai para além dos sonhos, como eu já falei, porque o sonho geralmente pode ser de vidas passadas ou um sonho para frente, um sonho de futuro, um sonho precognitivo, né, um sonho premonitório, mas o sonambulismo vai além disso. O sonambulismo, a questão 425, mostra que o sonâmbulo, já dito por mim, ele se desaloja praticamente do corpo físico. Olha que coisa importante. Então, o sonâmbulo, de repente, se bem condicionado, estudado, ele pode fazer, né, proceder uma grande ajuda. Mediunicamente, pode, claro que pode. Pode-se fazer com que ele, né, venha trazer muitas situações favoráveis para ele mesmo e para nós outros. Então é muito importante não olhar o sonâmbulo já com estigma. Ele é sonâmbulo. Às vezes ele é um grande médium sonambúlico. E a gente está desprezando esse lado por não conhecer, perdendo uma grande faculdade mediúnica por desconhecimento. Imagina nesse momento da pandemia, quanto um sonâmbulo não pode ajudar. Eu venho sempre insistindo em todas as lives a possibilidade da emancipação da alma como um fator de ajuda, principalmente na pandemia, por ser um momento escancarado em que estamos vivendo. Então, sonâmbulo não é só para tropeçar. Sonâmbulo não é só para se cortar. Sonâmbulo é muito mais do que se pensar nesses aspectos. Tá? É importante nós termos um grande apreço pelos sonâmbulos e começarmos a direcioná-lo da melhor maneira possível. O que é melhor fazer com o sonâmbulo quando às vezes ele agita-se um pouco mais? Trazê-lo com carinho até a cama e ele vai continuar dormindo.
porque no outro dia não vai lembrar nada, então a gente o traz com tranquilidade, né? E ele vai tranquilamente dormir. Quantas vezes a gente é um tanto quanto sonâmbulo? Vez ou outra eu levanto em casa, do lado da minha cama tem um guarda-roupa, eu quero ir ao banheiro, eu entro no guarda-roupa praticamente, tendo certeza que eu estou indo em direção ao banheiro. Um ato sonambúlico, tranquilamente um ato sonambúlico, né? Quem de nós não temos nossos atos sonambúlicos? Mas podemos ser médiums sonambúlicos. Bom, nós temos os 15 minutos que eu falei, e eu estou à disposição, né, para as nossas trocas de ideias. Vamos ver o que vocês têm para contribuir com a minha fala. Também está presente a Helva. Helva, muito agradecido, Helva. Você é uma pessoa maravilhosa. A Merilândia. Merilândia é uma amicíssima minha lá do Rio Grande do Norte, de Frutuoso Gomes. A Lau. Lauzinha, minha mãe do coração. Marta Jacondino. Marta, tudo bom? É um prazer. O Nil. Nil é um filho do coração. E o José Antônio Castro. Pois não, José Antônio. Está falando assim, no Livro dos Espíritos, a pergunta 465 é o resumo teórico do sonambulismo. Verdade. E no livro Obras Póstumas, Causa. Sim. Ele está perfeitíssimo quanto ao resumo do sonambulismo, porque o Livro dos Espíritos ele começa na 425 e lá na 461 ele faz um resumo bem interessante sobre o sonambulismo. Por que eu não o tratei? Porque eu trato geralmente em 15 minutos e aí eu me enveredaria por uma questão assim bem mais complexa. Mas, sem dúvida, nosso querido José tem toda a razão. Causa do sonambulismo, Obras Póstumas também explica. E a ciência não tem causa ou etiologia específica para o sonambulismo, né? Diz que é um fenômeno, aliás, é um distúrbio que ocorre, que tem, vamos dizer assim, sede numa certa perturbação do indivíduo e pronto. Aliás, para a ciência muita coisa não tem causa, mas é muito interessante se estudar a causa e é muito interessante se estudar as consequências do sonambulismo e o que o sonambulismo pode nos dar de bom, principalmente aliando-se ao médium ou ao sonâmbulo médium. José Antônio, que está perfeito. A Merilândia está perguntando o seguinte: Emerson, amigo, tem pessoas que falam bastante dormindo. Isso é uma espécie de sonambulismo? Olha, não deixa de ser, né? É o exemplo que eu acabei de citar. O sonambulismo não é só aquele que deambula, aquele que anda, né? Sonambulismo é todo aquele sujeito que tem uma fala ou um andar, né, fora, digamos assim, dos limites de um sonho, porque ninguém vê quando alguém está sonhando. Ver você não vê, você pode até notar o sujeito mexendo para lá, mexendo para cá, você diz assim, ele está sonhando. Por quê? Porque o sonho ocorre na fase REM do sono. O sonambulismo já não. O sonambulismo ocorre nas fases mais profundas do sono. Olha a diferença, amigo. Se você vê alguém mexendo o olho para lá e para cá, para lá e para cá, está sonhando, é a fase REM. Tá? Se você olhar para mim durante o dia, eu já estou sonhando. Mas o cara fica como se estivesse com nistagmo, que é meu caso. Mas só que de olhinho fechado, olho para lá, olho para cá, está sonhando. Agora, porque ele está na fase REM. Agora, quando está na fase profunda e houver qualquer manifestação falada, ou uma manifestação motor, o sujeito levantou, ficou mudo, mas está andando pela casa, tudo isso é sonambulismo. Tá? Na fase profunda, toda e qualquer movimentação já é sonambúlica. Na fase REM, a gente geralmente, no máximo, escuta o sujeito dar
talvez ele esteja sonhando, né? Às vezes a gente acorda e fala, o que você está acontecendo aqui? Nada. Às vezes ele estava, geralmente a gente lembra muito pouco dos nossos sonhos. E no sonambulismo não se lembra praticamente nada. Por quê? Porque é na fase profunda. É quase um desencarne. Quem mais? A Laudelina está falando o seguinte: pessoas que, dada a ignorância dos familiares ou amigos, dizem: conheço uma pessoa que o diabo entra nela e ela sai e faz um monte de coisas que diz não se lembrar. Pô, eu também já ouvi muito isso. Aliás, o diabo tem, né? Tudo quanto é coisa, geralmente o diabo paga o pato, né? Porque, na verdade, não tem nada de diabo aí, né? Na verdade, a gente está vendo um ato sonambúlico. Pode também, a doutrina espírita explica, e o José vai concordar com isso, o sonambúlico, médium sonambúlico, ele pode atrair, seja bons, sejam espíritos inferiores, de acordo com a vibração e o pensamento dele. Não é que ele é sonâmbulo, ele é um anjo sonâmbulo, não. Realmente aí, entre aspas, pode ser até entre aspas, um diabo sonâmbulo, no sentido de espírito inferior ligado a ele e ele fazendo um estado sonambúlico. Tem um caso de sonambulismo muito interessante com o Divaldo, foi até em Maringá, se não me engano, no Paraná, logo no começo da sua atividade mediúnica, das suas palestras, etc, etc, e foi proferir uma palestra em Maringá, salvo engano foi em Maringá. E tinha um obsessor muito querido, né? Como todos são. Realmente, o Divaldo estava de cueca. No primeiro andar de uma casa de quem o hospedara, esse obsessor retirara-o do quarto, em um estado sonambúlico, fez ele descer pela janela, ele virou um extremo sujeito bom para escalada. Ele era jovem, né? Porque hoje eu acho que o mesmo maior dos obsessores não conseguiria essa proeza dele, brincadeira. E aí o levou para a praça pública e aí o acordou, dizendo, olha como é que você está, ó. Ele falou, pronto, né? Vamos passar o palestrante de amanhã, um cara louco, um cara que anda de cueca pela cidade. Aí Joana de Ângeles falou para ele, fica calmo que eu vou te levar de volta, fica calmo. Quando vinha a pessoa, ela faz esconde, porque vem gente. Aí ela refez todo o caminho com o Divaldo. O Divaldo subiu até o andar e lá, desastradamente, ele quebrou um vaso. Aí a dona da casa disse, nossa, Divaldo, que coisa, né? Esse vaso quebrou. Eu falei, foi um gatinho. Como é que ele ia falar? Fui eu, o que aconteceu? Pronto. Então tem estado lá, que entre aspas, é praticamente um capeta mesmo, que ingressa no corpo de alguém e o leva a alguma situação. Mas quando esse alguém permite por sintonia, logicamente. Esse exemplo do Divaldo é um bom exemplo para nós pensarmos no sonambulismo de um médium sonambúlico ou de um sonâmbulo médium que aconteceram essas situações. Por isso que é bom ter cuidado com o sonâmbulo, quando você mora em locais perigosos, você realmente botar uma tela na janela, você evitar guardar os materiais cortantes, né, os artefatos de cozinha, tirar os móveis que costumam ter vamos dizer, no caminho onde ele possa passar, porque isso pode levar a danos, a quedas, a fraturas, etc, etc. Então, esses cuidados são muito benéficos. A Helva está falando, ótimo. Emerson, gostaria de saber um pouco mais sobre sonambulismo e clarividência. São dois assuntos muito interessantes, como eu falei. O sonâmbulo pode trazer por si só uma atividade de ver algo que os outros não veem, não tem como ver para o futuro, claro, evidência, ver para o futuro, ter algo de vidência, né, de observação de algo que ainda vai acontecer, pode ser por ele mesmo,
por conta de que ao sair do corpo, nessa modalidade, ele está muito próximo à condição de espírito. Esse caso da questão do item 172 do Livro dos Médiuns, lá coloca um homem, né, até um moço, na verdade, com pouca instrução e com relativamente apequenada inteligência, ele, né, como eu falei, ele observava as doenças. Então, um sonâmbulo pode premonir, pode, entre aspas, ver o futuro, como alguns gostam de dizer, mas pode ser através de um espírito que faça que ele tenha essa clarividência. Então, pode ser dele mesmo ou ser por conta de um espírito. Como é que nós vamos saber? Se todas as vezes que ele entrar em estado sonambúlico, a gente perguntar alguma coisa e ele demonstrar essa sua ligação de clarividência, sua ligação de percepção do futuro, é ele mesmo, porque nem todo dia vai ter espírito lá pronto para acompanhá-lo. Isso espírito bom, em regra, não. Espírito inferior é que está pronto para tudo. Se você fizer uma pergunta, aparecem 10 para responder. Eles não estão preocupados com a verdade. Agora, se um dia ele falar, meu anjo clarividente não está aqui, eu estou brincando, fica clara a situação de que ele não é, certo? Como sonâmbulo clarividente. Ele só é quando é ajudado por um espírito, quando ele está na condição de médium. Então, essa é a diferença. Se ele está na condição de médium, sim, quando alguém o ajuda a fazer isso. Quando ele só consegue fazer isso, todas as vezes que você o insta para fazer, ele faz, ele é um médium, naturalmente ele é um sonâmbulo, apenas sem a faculdade mediúnica naquele momento. Então dá para a gente fazer experimentalmente, e o Kardec lá fez muitas questões experimentais nesse sentido. Em obras póstumas, como falou José, a gente vê bastante, enfim, foram muitos estudos a respeito do sonambulismo. Por quê? Para compor o Livro dos Espíritos, precisamos aprender sobre sonhos, precisamos aprender sobre sonambulismo, precisamos aprender sobre desdobramento e essa coisa toda. Então, o Kardec fez todas as perguntas que eu acho que nós gostaríamos de fazer, e eu não consigo ter as respostas que eles deram com aquela precisão. A Rosângela Torres está falando, excelente explicação. Desde que perdi meu marido há 1 mês e meio, está me ajudando muito, embora todos os dias chamo por ele. Rosângela, eu adoro você e fico muito honrado de você estar aqui. Mas se eu puder te dar um conselho de irmão, tá? Não chame não. Porque a gente, quando desencarna, a gente tem um período de perturbação. Como é essa perturbação? É como se a gente acabasse de acordar, a gente não sabe direito se, né, como é que estão as coisas. Por exemplo, um bom momento para você ver um período de perturbação quando você dorme durante o dia. Quando você acorda, você fala, meu Deus, já é de manhã? Né? Você está sem fuso horário. Então, quando a pessoa desencarna, mais recentemente, ela ainda está num processo muito de perturbação. Então, eu sei que não é fácil, mas a gente deve evitar, de certa forma, chamá-lo, porque isso nós denominamos em espiritismo de evocação. É como se você estivesse dentro de um ônibus e uma pessoa que ficasse chamando você. Ali, enquanto o ônibus está parado, não vá, Rosângela, por favor, Rosângela, puxa, não faça isso comigo. Por exemplo, aí o ônibus começasse a caminhar, você ainda escutasse aquela pessoa gritando por você. Como é que você ficaria? Certamente muito entristecida, muito dividida, muito confusa. Então, se você me permite, paternalmente, sem jamais ferir a sua estrutura moral, jamais sem ferir o seu pensamento, apenas lhe dizendo que não é uma boa técnica.
deixa-o ir. Ele não é seu nem meu, ele é de Deus. Quem o colocou na face da terra foi Deus. Portanto, a vida pertence a Deus. E saiba de uma coisa, o amor não acaba no túmulo. O amor passa muito além do túmulo. Fique sossegado, embora isso seja muito difícil. Mas fique sossegado dizendo, eu vou encontrá-lo. É uma questão de tempo. E você com certeza vai encontrá-lo. Tá? E você daqui a uns dias vai ter sonhos com ele, depois os elos vão se juntando novamente. Acredite nisso, Deus não desampara, e o coração, por mais que ele fique doendo, eu sei disso, mas ele vai ser lenido, ele vai ser tratado por Deus. Não o evoque porque você prende-o e dificulta a evolução dele como espírito. Isso de coração, falando de coração para você. A Antônia está falando aqui, obrigado por hoje, irmão. Eu também gostaria de ouvir mais sobre sonambulismo. Muito bem, vamos encontrar à noite e a gente fala sobre sonambulismo. Bom, acho que ninguém mais tem nada a perguntar. E o nosso tempo encerrou. Obrigado pela presença de todos. Fica aí a questão 461 para ver o resumo do sonambulismo. Começa na 425, dá para vocês estudarem bastante aí. Fica também o Livro dos Médios 172 a 174, que também fala bastante. Fica para estudarem, joga no Google aí, Drauzio Varela e sonambulismo, que lá tem os itens bem especificados que ele trata no aspecto científico. E também obras póstumas onde fala da causa do sonambulismo, que eu não me lembro de cabeça o item das obras póstumas que trata. Mas agradeço a todos o carinho. E vamos pensar então para a próxima segunda, o estado espiritual do coma, alguma coisa assim. Vai ser coma e espírito, vamos dizer assim. Tá? Fiquem com Deus, tudo de bom. Até a próxima.